A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, uma boa tarde. Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família, o teu lar. Que Deus abençoe teus projetos. Que Deus te dê paz neste dia. Que a alegria do Senhor invada o teu coração. Aonde havia tristeza, que você venha ter abundância de alegria. Aonde você não tinha paz, que você venha ter paz. Aonde não tinha comunhão, que você venha ter comunhão, seja com a tua família, seja com Deus. Irmãos, que você venha ter sua comunhão plena, de maneira que nada venha a ser abalado, no teu coração, tá bom? Estamos aqui em mais este momento para orarmos e clamarmos ao Senhor. Eu quero iniciar esta oração te dizendo: seja forte, seja corajoso, não retroceda, não desista, não olhe para os problemas e veja que parece que são tão maiores do que o Deus que você serve não é. Hoje eu assisti até um trechozinho de um filme muito interessante e o soldado ele permaneceu com o pé, numa mina. E ele com medo, porque o amigo dele já tinha morrido, ele com medo, ele não tirava o pé da mina. O medo impediu ele de avançar, Deus enviou auxílio, enviou pessoas para falar para ele que era só ele dar um passo para frente, mas ele ficou preso àquilo, ele ficou preso ao medo. Mas dentro daquele medo dele, ele também aprendeu que ele podia ter resistência, que ele precisava perdoar. E o medo dele foi tão grande que ele se feriu com a própria paralisia, que ele teve ali naquele momento, porque ele ficou paralisado pelo medo, Então os cachorros atacaram ele, o vento, a tempestade de areia naquele deserto, o sol, a falta d'água, as visões, mas naquele momento ali ele refletiu e ele entendeu que o medo impediu ele de avançar. O medo fez ele ficar ferido. Então, às vezes, o medo, as coisas, impede você de avançar, irmão. Impede você de dar passos. E você ainda fica ferido por causa do teu medo. Por isso que a Bíblia diz em Provérbios que aquele que se isola busca seu próprio interesse. Então, irmão, não se isola não. O medo, às vezes, te limita. Impede você de progredir. Impede você de avançar e você não pode ficar impedido assim dessa maneira, limitado assim desta maneira. Mas, irmãos, eu senti no coração de deixar essa mensagenzinha para você sobre o medo, tá bom? Mas eu quero iniciar essa oração já deixando aqui uma palavra em Eclesiastes 5, que fala sobre os ricos e pobres, Onde ele diz que quando você for ao santuário de Deus, seja reverente. Quem se aproxima para ouvir é melhor do que os tolos que oferecem sacrifício sem saber que estão agindo mal. Não seja precipitado de lábios, nem apressado de coração para fazer promessas diante de Deus, que está nos céus e você na terra. Por isso, fale pouco. Das muitas ocupações brotam sonhos, do muito falar nasce a prova vã do tolo. Quando você fizer um voto, cumpra-o sem demora, pois os tolos desagradam a Deus. Cumpra o seu voto. É melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir. Não permita que a tua boca o faça pecar. E não diga ao mensageiro de Deus que o teu voto foi um engano. Irmãos, neste momento, eu quero deixar essa palavra no teu coração, porque a Bíblia aqui vai iniciar falando que quando você for ao santuário de Deus, à casa de Deus, seja reverente. E ele vai acrescentando, dizendo que quem se aproxima para ouvir é melhor do que os tolos que oferecem sacrifício. Então, meu querido, quando você for na casa de Deus, seja reverente. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Às vezes você está tão atribulado, você está tão aflito, você
Está tão preocupado com as coisas dessa vida que você não consegue ficar reverente na casa de Deus. Porque reverência, irmão, não é só quando você levanta, quando pedem para poder ler a palavra de Deus, para ficar de pé. Não é só quando você levanta as tuas mãos, não é só quando você louva, não é só quando você adora. Mas a reverência que ele está falando aqui é quem se aproxima para ouvir é melhor do que os tolos que oferecem sacrifício. Então, ou seja, dentro, né, daquilo que você venha a ser obediente, ouvinte da palavra de Deus, como eu disse que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, e quem é tolo, ele está mais preocupado em oferecer sacrifício, está preocupado se às vezes vai dar um dízimo, às vezes se vai tocar bem, às vezes se vai louvar bem, né? Se vai se apresentar bem com as roupas e tal, está preocupado com tantas coisas, mas com o que de verdade, com o que é de verdade, às vezes você não está preocupado, que é de ouvir a voz de Deus. Você quer ver uma coisa? Quando uma pessoa está discutindo com a outra, se as duas pessoas discutirem na mesma potência de voz, né, guerrearem ali, nenhum ouvir o outro, é evidentemente que ninguém vai entender ninguém ali. Você vai ficar numa guerra, né? Então, ou seja, uma conversa para ela ser sadia, saudável, alguém tem que se silenciar e o outro tem que falar, né? E a pessoa tem que estar pronta ali para ouvir. Porque se os dois falarem, irmão, é guerra na certa, é luta na certa. Entende? Então, como é que você vai ouvir Deus se você está muito questionador, se você está muito reclamão, se você está muito murmurador, murmuradora? Então, não fique preocupado com o que você vai oferecer para Deus de sacrifício. Deus quer que você ouça. É tempo de você ouvir, né? Porque a Bíblia diz em Eclesiastes que há tempo para falar e há tempo para se calar. De repente esse tempo é o tempo de você se calar, tá falando muito e tá falando demais da sua vida para todo mundo. É tempo de silêncio, irmãos. Silêncio no processo, aguarda o tempo do cumprimento, reclama pouco, ora mais, viu? Murmura pouco, jejua mais, porque a Bíblia diz aqui, olha, porque os tolos que oferecem sacrifício, sem saber que estão agindo mal, não seja precipitado de lábios, nem apressado de coração para fazer promessa diante de Deus. Irmão, quando você falar para Deus que você vai fazer alguma coisa, não fale algo que você não vai poder cumprir. Quantas vezes você fez voto? Ah, Deus, se o Senhor fizer assim na minha vida, se o Senhor me der isso, se o Senhor me abençoar com aquilo, meu Pai, eu vou fazer assim na tua casa, eu vou dizimar assim, eu vou ofertar assim. Quantos votos você fez e você não cumpriu, irmão? Né? Quantas coisas você falou para Deus que ia fazer? Aí na hora que você vai orar a Deus, você quer que Deus faça, né? Mas Deus é Deus, Deus não vai deixar de cumprir, porque Ele não é filho do homem para que minta, nem se arrependa. Mas aí depois você não pode reclamar, quando achar que Deus está em silêncio, quando achar que Deus não está fazendo, porque você também não cumpre. Mas Deus não vai deixar de cumprir, né, irmão? Porque o homem, ele pode ser falho, mas Deus não vai falhar. Deus, ele vai fazer. Ele não vai negar o seu poder. Mas quantas vezes você faz promessa diante de Deus e você fala tantas coisas e não cumpre? E ele disse, olha, você na terra, por isso fale pouco. Das muitas ocupações brotam sonhos, do muito falar nasce a prova vã do tolo. Então, ou seja, fale pouco, irmão. Faça mais silêncio, aguarde mais. A Bíblia diz que aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra prometida. Então, espera no Senhor, irmão. Não tem um louvor que diz, espera no Senhor e confia. Espera, Ele vem. Não é assim, irmão? Então, ele disse que das muitas ocupações brota um sonho. Na verdade, você não tem que fazer o plano com o que vai acontecer amanhã. Porque a Bíblia diz, né? Ele fala assim, ó, não digas o que tu vai fazer amanhã, mas diga se Deus quiser. Porque Jesus disse que o amanhã pertence a Deus. Você sabe o que vai acontecer amanhã?
Você não sabe. Então vai se ocupando, vai cavando poço, vai fazendo a obra, vai evangelizando, né? Para de reclamar tanto, para de falar tanto. Tem tanta coisa para você fazer na obra de Deus. Ah, eu não sei evangelizar, mas você sabe varrer uma igreja. Ah, eu não sei pregar, mas você sabe servir um copo de água. Ah, eu queria tocar, mas não sei tocar. Mas você sabe, irmão, cuidar de alguém, abraçar alguém. Você sabe que às vezes a pessoa está precisando só de um abraço? E aí, você fica aí, ó, perdendo tempo com coisas dessa vida, né? E ele disse, ó, do muito falar nasce a prova vã do tolo. A Bíblia diz que na precipitação de palavras, irmãos, tem confusão. Depois tu não reclama, quando o vento vier, quando a prova vier, tem coisa que é culpa tua, é porque você literalmente fala muito, né? Então ele diz, olha, quando você fizer um voto, cumpra-o sem demora. Tá vendo o que ele está falando? Quando você fizer um voto a Deus, cumpra sem demora, pois os tolos desagradam a Deus. Cumpra o seu voto. Melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir. No livro de Atos, sobre Ananias e Safira, só que ele colocou no coração dele de dar uma parte desse bem dele, né, que ele adquiriu e vendeu. O que desagradou a Deus ali, irmão? Provavelmente, dentro do coração dele, ele fez um voto, ó Deus, se eu vender isso, eu vou dar assim para tua casa. Aí na hora ele ficou com pena e só deu o que ele queria dar. Aí, quando chegou na porta do templo, Pedro falou, o bem não era teu? Não era melhor você ter vendido e guardado para você? Seria menos pior. Agora, como você acha que pode mentir ao Espírito Santo? Então, se você vai fazer um voto e não pode cumprir, não faz, irmão. É melhor você não fazer. Vai lá, vende o teu bem e retém ele para você. Agora, o dia que você puder fazer e você puder cumprir, cumpra-o. Porque a Bíblia diz que Deus não se agrada. A Bíblia diz que os tolos desagradam a Deus. É melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir. Não permita que a tua boca faça pecar e não diga ao mensageiro de Deus, o meu voto foi engano. Você nem pode dizer ao pastor, à missionária, que teu voto foi engano, irmão. Porque até isso você peca. Porque irritar a Deus com o que você diz e deixá-lo destruir o que você realizou. Então, tu vai irritar a Deus? Tu vai desagradar a Deus? E vai deixá-lo destruir o que você realizou? Em meio a tantos sonhos absurdos e conversas inúteis, tenha temor de Deus. Então, o que ele está falando? Olha, tu está tendo muita conversação inúteis. Tu está fazendo muito votos de tolo. Você está falando demais. Enquanto você deveria era ter temor de Deus. Entende? Aí ele diz aqui, ó, se você vir o pobre oprimido numa província e vir que lhe são negado o direito e a justiça, não fique surpreso, pois todo oficial está subordinado a alguém que ocupa posição superior. E sobre os dois há outros em posição ainda mais alta. Mesmo assim, é vantagem a nação ter um rei que a governe e que se interesse pela agricultura. Então, quando você vir um pobre oprimido numa província e vir que eles são negados direito e justiça, não fique surpreso, irmão, porque às vezes tem coisas que vai acontecer que é a permissão de Deus mesmo. E ali, mesmo que o governador não seja tão bom, né, é bom que tenha alguém que governe. Né? Mas você tem que entender que sempre tem um oficial, tem sempre alguém subordinado que ocupa a posição superior, né? Ah, mas o que você está querendo dizer, missionária? Que você vai presenciar muitas coisas nessa vida. De repente você está aí no teu coração, poxa, eu fiz um voto, não aconteceu, porque eu vi o fulano passando por aquela situação, eu também vou passar, irmãos. Vai ter tudo para acontecer nessa vida, mas isso não quer dizer que você vai passar por isso. Olha, anda reto, faz a vontade de Deus, que Deus vai se agradar de você. Ele disse, olha, quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com os seus rendimentos. Isso também não faz sentido. Sabe o que eu quero dizer para você, irmão? A Bíblia diz que o Deus do dinheiro é Mamon. Então, ele disse que quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente.
Eu sempre gosto de quando o salmista diz assim: Senhor, não deixe que eu tenha muito ao ponto de que eu venha te negar, e tenha pouco ao ponto de eu vir roubar. Então a tua oração vai ser o quê? Para que você tenha o suficiente, para que você viva em paz, para que você tenha um pão para comer, o alimento, teu carrinho para andar, tua casa para morar, né? Mas às vezes você está querendo coisas demais e está se perdendo, entendeu? Às vezes você está nessas conversações todas aí, né, reclamando, e você está perdendo o foco, o objetivo do que realmente é. Então, ou seja, a Bíblia diz, né, para que você venha ficar feliz por aquilo que você tem nas suas mãos. Ele diz aqui, ó, quando aumenta os bens, também aumenta os que consomem. Que benefício trazem os bens a quem possui, se não dar um pouco de alegria aos seus olhos? Então, quando a gente aumenta de bens, também aumenta os que consomem. Que benefício traz os bens a quem possui? Senão, vai dar um pouquinho de alegria aos olhos. O que ele está querendo dizer para você? Não seja ganancioso em nada, irmãos. Nem na parte financeira, nem na parte de trabalho, de posição ministerial, nada disso, irmãos. Faça tudo com humildade, entende? Porque ele fala que quanto mais, por isso que a Bíblia diz, quanto mais é dado, mais é cobrado. Então, peça a Deus aquilo que você vai precisar, como eu relatei para você aqui, onde o salmista disse, né? Ele falou: Senhor, não deixe que eu venha ficar rico e me esquecer de ti, e nem tão pobre que eu venha chegar a furtar, roubar. Então ele disse: olha, o sono do trabalhador é ameno, quer coma pouco, quer coma muito, mas a fartura do homem rico não lhe dará tranquilidade para dormir. Ele disse: riquezas acumuladas para a infelicidade do seu possuidor. Se as riquezas dele se perdem no mau negócio, nada ficará para o filho que lhe nascer. O homem sai nu do ventre de sua mãe, e como vem, assim vai. De todo o trabalho em que se esforçou, nada levará contigo. Irmãos, o que eu quero deixar para você nessa mensagem aqui, que ele está falando, né? Que as riquezas acumuladas para a infelicidade do possuidor. Se as riquezas dele se perdem no mau negócio, nada ficará para o seu filho. Então, ou seja, do jeito que a gente veio nu do ventre da nossa mãe, não voltaremos. Tu vai levar nada dessa terra, irmão. Todo o trabalho em que se esforçou, nada levará contigo. Então, ou seja, eu finalizo essa palavra dizendo para você: não ajunte tesouro na terra onde a traça e a ferrugem corroem. Ah, mas missionário, eu não tenho que trabalhar, eu não tenho que buscar pelo meu sonho? Claro que você tem que buscar, irmão. A Bíblia diz: ó preguiçoso, vai ter com as formigas. Se for necessário, trabalha dia e noite. O que ele quis dizer é para que teu coração não esteja nas coisas dessa vida. É para que você não seja precipitado de lábios. É para que você venha ter temor de Deus. Que você venha fazer voto, venha cumprir. O que Deus quer de você é o quê? Obediência. Por quê? Quando morrer, irmão, acabou. Do jeito que tu saiu nu do ventre da sua mãe, nu para lá você vai voltar. Então, Salomão, ele disse, né? Assim descobri que para o homem o melhor o que mais vale a pena é comer e beber e desfrutar o resultado de todo o esforço que se faz debaixo do sol durante os poucos dias de vida que lhes dá, pois essa é a sua recompensa. E quando Deus concede riquezas e bens a alguém e o capacita a desfrutá-los, a aceitar a sua sorte, ser feliz em seu trabalho, isso é um presente de Deus. Raramente essa pessoa fica pensando na brevidade de sua vida, porque Deus o mantém ocupado com a alegria do teu coração, viu? Então, ele descobriu que o melhor era comer e beber e desfrutar de todo o resultado do teu esforço e da mulher que Deus lhe daria. Então, irmão, dê valor às pequenas coisas. Às vezes você está reclamando quando você tem uma boa cama para dormir, quando você tem uma comidinha boa para comer, né? Quando você tem uma casinha boa, mesmo que não seja uma casa de luxo, né? Um carro de luxo, mas você tem. Dá graças a Deus por tudo, porque o salmista disse: o que darei eu ao Senhor pelos benefícios que Ele tem me feito, pois são muitíssimos. Amém, irmão? Então, eu quero deixar essa palavra pro teu coração nessa tarde, tá bom? Um foco dessa palavra é: não te precipite com os teus lábios. Fale pouco, ouve mais,
Viu, irmão? Faça voto, cumpra-o. Se não puder fazer o voto, se não puder cumprir com o voto, não faça. Tenha temor de Deus, porque a Bíblia diz que o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Não queira tanto ao ponto de você um dia se esquecer de Deus. Pede a Deus a porção acostumada para que você venha ter aquilo que lhe é necessário, que vai lhe dar paz, que não vai roubar teu sono, que não vai roubar tua paz. Tá bom, irmão? Vamos orar. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Livra-nos do mal, Senhor, pois teu é o reino, o poder, a glória para todos sempre. Amém. Ó Deus da eternidade, hoje nesta tarde, Senhor, ali palestramos, Senhor, sobre o testemunho, sobre a palavra, sobre a oração, sobre a busca. Meu Pai, eu não sei o que essa pessoa tem passado, o que tem feito ela ficar ansiosa ao ponto dela falar demais, o ponto dela reclamar demais, o ponto dela murmurar demais. Mas, Senhor, ensina essa pessoa a ser paciente, ensina essa pessoa a ser mansa, nos ensina, meu Deus, a ser mansos, nos ensina a ter paciência, nos ensina a ter prudência, nos ensina a ser mais ouvintes. Meu Pai, nos ensina a esperar, a aguardar. Às vezes é difícil, meu Deus, para esperarmos, para aguardarmos. Às vezes é difícil, meu Senhor, para entendermos a Tua voz, porque às vezes, Senhor, ficamos em conversações inúteis, como disse a Tua palavra aqui hoje. Mas, Senhor, que essa pessoa venha atentar a Tua voz, porque, Senhor, através da Tua voz tem direção, através da Tua palavra tem bússola, Senhor, para poder andar, Senhor, nesta vida. Através, Senhor, meu Deus, do Teu direcionamento, da Tua razão, Senhor, nós damos o segmento correto para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família, para os nossos sonhos, para os nossos projetos, para os nossos estudos, até para a nossa saúde, Pai, porque quantas vezes, Senhor, passei processos de enfermidade, de doenças, e eu acordava nas madrugadas e o Senhor falava para mim, como assim? Coma dessa maneira, não coma isso, se alimente daquilo, não beba isso, beba aquilo. Meu Pai, às vezes o Senhor já está dando direções para essa pessoa, mas ela está tão, Senhor, ansioso, está tão perturbado, está tão falante, meu Deus, que essa pessoa não está conseguindo entender o que o Senhor quer direcionar, o que o Senhor quer falar com ele, o que o Senhor quer falar com ela. Então, meu Deus, que essa pessoa possa fazer silêncio nesse processo para aprender a te ouvir. Meu Pai, vai quebrando esse jugo, essa atadura, essa corrente. Tira, Senhor, as escamas dos olhos, como o Senhor tirou as escamas dos olhos de Saulo. Saulo estava tão cego, Pai, que ele não entendeu que ele estava perseguindo os servos do Senhor. Ele precisou ficar cego, meu Pai, de verdade, para poder enxergar de verdade o Redentor da alma, Senhor, dele. Meu Pai, ali depois que as escamas caíram dos teus olhos, que ele ficou 3 dias cego, meu Pai, é que ele aprendeu a ouvir. Às vezes, Senhor, a gente está vendo tantas coisas, olhando tudo, Senhor, que a gente não consegue ouvir. Tem hora que o Senhor permite com que coisas aconteçam conosco para que a gente venha aprender a ouvir mais. Então, Senhor, eu quero entregar essa vida nas tuas mãos. Arranca as escamas dos olhos, arranca as escamas do coração, meu Deus. Tira a venda, Senhor, meu Pai, que está atrapalhando essa pessoa a fluir na tua vida sentimental. Quantas vezes o Senhor falar para essa pessoa, faz silêncio, não debate com teu marido, não debate com a tua mulher, não debate com teu filho, não debate com teu vizinho, com teu patrão, mas essa pessoa insiste, Pai, em debater, em guerrear, meu Pai, em pelejar contra o teu próximo. Ó, meu Deus, dá a essa pessoa muita mansidão, muito amor. Meu Pai, acrescenta sobre ela os dons, os frutos do Espírito, porque, Pai, tua palavra diz em Tiago, peça sabedoria a Deus, que Deus não dá por medida, Deus dá a quem pede, irmão.
Pede a Deus sabedoria, que Ele vai te dar sabedoria, que Ele vai te dar entendimento, para que você não venha ficar perdido no meio desse labirinto. Ó Pai, Senhor, que Tu venha quebrar as trevas, a escuridão, meu Senhor. Meu Pai, às vezes a teimosia dessa pessoa que sabe que tem que ir no médico, mas não vai. Às vezes tem que ir lá no médico, Jesus, só para que o Teu nome seja glorificado. Quantas vezes, Senhor, meu Pai, eu fui acometido de enfermidade, o Senhor mandou eu ir no médico, eu fui, e lá depois o Senhor me curou, sem eu precisar passar pela mão do médico. Então desperta este dormente, desperta esta dormente, meu Pai, ajuda este homem, essa mulher, Senhor, sair desse sono da indolência. Ó, meu Deus, eu quero entregar nas Tuas mãos. Cura também o enfermo, cura o doente. O Senhor cura este câncer, assim como o Senhor me curou de tantas enfermidades. Cura essa pessoa do câncer, cura essa pessoa da tempestade do hipertireoidismo, da tireoide, cura essa pessoa do coração, meu Pai, do fígado, essa doença, meu Pai, que já está nos ossos, que já está no sangue, meu Pai, que já está no cérebro, que está nos olhos, que está na boca, que está nos dentes, que está nas mãos, nas unhas. Senhor, eu não sei aonde se encontra essa enfermidade, mas de uma coisa eu tenho certeza, meu Pai, que aquele que é o dono do milagre está aqui para fazer milagres, Senhor, meu Deus. Assim como o Senhor operou um milagre na minha vida, aonde, Pai, o Senhor me deu uma frase que diz: o milagre não me livrou da morte, mas Deus me livrou da morte para eu cantar o milagre. Se for necessário, Senhor, livra essa pessoa da morte para ela contar o milagre que é o Senhor. Ó, meu Pai amado, eu quero entregá-la nas Tuas mãos. Eu quero entregar essa pessoa que está dirigindo o seu carro, que está dirigindo o seu caminhão, seu ônibus, sua moto. Dá livramento de morte, Pai, porque eu já contemplei muitas vezes, quando eu estou dirigindo o carro, Senhor, demônios da estrada, demônios que entravam, Senhor, ali no meu carro, demônios grandes, Senhor, muito grandes, que vira carro, que vira caminhão, que vira moto, Senhor. Às vezes acidentes que acontecem do nada são demônios da estrada, mas manieta o valente, joga ele por terra, meu Pai amado. Vai visitando, Pai, os governantes deste país também, vai visitando Israel, Jerusalém, visita aqueles que estão nos hospitais, no manicômio, no presídio, nos asilos, nos orfanatos, debaixo das marquises, Senhor, meu Deus, nos tráficos, nas drogas, Senhor, no homossexualismo, no lesbianismo. Ó Pai, não existe limites para o Senhor libertar essas almas. Eu creio, Senhor, na libertação, eu creio na cura, eu creio na salvação, Senhor, dessas almas. Meu Pai, quero decretar vitória, cura, libertação sobre essas vidas. Eu quero dizer para você, meu querido, que Deus não se esqueceu de você. Deus não se esqueceu. Pode um pai se esquecer do seu filho, mas o Senhor não se esquece dos seus filhos. Viu, irmão? Deus, Ele te conhece desde o ventre da sua mãe e Ele tem te guardado e te dado vitória neste dia, no nome de Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe, meu irmão. Que você fique na paz do Senhor Jesus e que você venha ficar perseverante no Senhor. Amém? Deus te abençoe. Um abraço da sua irmã Jéssica Stopp. Fica com Deus.